Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Só quem veio ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Olha para alguém que está do seu lado e fala com ela assim: ó, ainda não acabou. Fala assim: ó, a história que Deus está construindo na sua vida não terminou. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, meu Deus, e eu creio que o Senhor há de fazer muito mais nas nossas vidas. Meu Deus, esse louvor que foi entoado diz que a nossa esperança está no Senhor. Então, meu Deus, o que eu te peço nessa noite, peço especial, é que a tua esperança ela venha de encontro aos teus filhos. Que a noite de hoje ela não seja marcada com mais um culto, mas o culto que vai fazer a diferença na vida dos teus filhos. Pai, nós oramos e te damos liberdade. A igreja é sua, o povo é seu, e a igreja diz amém. Senta no seu lugar, mas assenta glorificando o nome do Senhor. Querido, não quero perder tempo. Aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida depende de nós e através de nós. Os louvores que foram entoados a Deus na noite de hoje, Ele traz para mim e para a sua vida a confiança desse texto que está aqui atrás de mim. A série de mensagens que nós estamos vivenciando é uma série de mensagens que diz para mim e para você que ainda não acabou. E quando nós pensamos que não acabou, significa que a história não terminou. Quando pensamos que ainda não acabou, significa que Deus ainda está escrevendo na minha vida e na sua vida o propósito dele para cada um de nós. Quando nós pensamos que ainda não acabou, o que vem na minha mente, na sua mente, é um acalento para nossa alma, mostrando que por mais que ela esteja, quem sabe, em guerra, quem sabe os nossos sentimentos, a nossa alma, ela está em alguma área em conflito. Quando nós entendemos que não acabou, Deus está dizendo para mim e para você, que você não vai ficar no meio dessa batalha. Pelo contrário, você vai continuar, porque a história dele continua na sua vida. Quando nós pensamos e ainda não acabou, nós pensamos em esperança para a nossa fé. A fé é esperar por aquilo que ainda não aconteceu. Logo, eu estou projetado no futuro e não preso ao passado. Quando nós pensamos em não acabou, nós entendemos que Deus ele está dando, pastor Lucas, uma direção daquilo que eu devo e irei trilhar, e não daquilo que eu já trilhei e já passei. E dentro desta direção, eu quero que você repita bem forte, depois de mim: porque não acabou. Pode ser um pouco mais bonito, fala assim, ó: porque não acabou, eu posso entender que o meu futuro será maior do que o meu passado. Fala assim, ó: o meu futuro será melhor do que o meu passado. A palavra do Senhor nos diz assim, livro de Salmos 42, versículo de número 5: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Vou repetir mais uma vez: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Quando nós meditamos na palavra de Deus e aprofundamos nas escrituras do Senhor, todos nós vamos ver homens e mulheres que tiveram a sua alma abatida em algum determinado momento da sua vida, da sua trajetória.
Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Moisés com a sua alma abatida no meio do deserto, no meio do monte. Nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Elias com a tua alma profundamente abatida. Quando Jezabel disse que ia matá-lo, ele foge para o deserto, e no deserto ele pede a Deus a sua morte. Ele queria morrer, ele queria que todos os seus problemas se findassem. Ele está com a sua alma abatida. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Davi, que trouxe, através de um erro que ele cometeu, o pecado para dentro da tua casa. Ele trouxe destruição para a tua família, ele trouxe morte para dentro do teu lar, através de um erro que ele cometeu, e ele está com a sua alma profundamente abatida. Quando nós vamos ver João, o Batista, ele agora preso no cárcere, em Mateus capítulo número 11, ele vai dizer para um dos seus 2 servos que vem visitá-lo, ele fala assim, ó, vai até o Messias, vai até o Mestre, vai até Jesus, e pergunta para ele, se ele verdadeiramente é o Messias que nós estávamos esperando, ou se deveríamos esperar por outro. Quando João Batista, a voz que clama no deserto, ele está com a tua alma batida, ainda não entendendo muito bem o que estava acontecendo com ele, quando ele está no cárcere, sendo que ele havia pregado, ele havia expulsado demônios, ele havia batizado muitas pessoas ao Senhor, e ele está com a sua alma profundamente abatida. Chegou ao ponto dele duvidar se Jesus era verdadeiramente Jesus, o Messias que estava sendo aguardado. O desânimo, querido, ele alcança todos nós em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por um momento de desânimo, de frustração. Ó minha alma, por que estás abatida? Nós vimos aqui no texto, quando nós pensamos em alma abatida, automaticamente nos projetamos a esperança, porque o texto ele vai dizer para mim e para você, porque estás abatidas, ó minha alma, porque te perturbas em mim, espera em Deus. Quando eu espero em Deus, eu entendo que aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero receber, não virá na horizontal, não virá de homens, não virá de mulheres, não virá da empresa, não virá do patrão, não virá de homens, nem de pastores, mas quando eu espero naquele que tem poder de fazer todas as coisas na minha vida, então eu entendo que a minha alma momentaneamente ela pode estar abatida, mas o Senhor é grande para escrever uma nova história para mim. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas em mim, espera em Deus, espera no Senhor, espera naquele que pode fazer, espera naquele que te criou, espera naquele que te resgatou, espera naquele que te levantou, espera naquele que vai mudar a tua vida. Fala assim, ó, o meu futuro será maior do que o meu passado. Quando nós buscamos no Senhor, a alma abatida ela encontra paz, a alma que está em guerra ela encontra alegria, ela alcança refrigério. Eu nunca vi, querido, eu nunca vi alguém que buscou em Deus força, fortalecimento para a alma abatida, que não saiu desse momento fortalecido no Senhor. Eu não conheço alguém que teve a sua alma abatida e frustrada, esperando no Senhor, estava com a energia indo embora, mas buscou força no Espírito Santo e força no Senhor, que ela não saiu muito mais forte do que o modo como ela entrou nessa peleja. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós entendemos isso, e então entendemos que o Senhor tem muito mais para fazer no futuro, do que aquilo que Ele já fez no passado. Quando olhamos para a história de Davi, toda criança que você perguntar, quem foi o rei Davi? As crianças vão dizer, Davi é aquele que matou Golias, Davi é aquele que venceu o gigante, Davi era rei de Israel, aquele que venceu o gigante. A história dele foi marcada por uma fase, por um momento, por uma vereda que ele trilhou. Davi é aquele que o Senhor ele escolheu quando ninguém tinha escolhido. Davi é aquele que quando estava no pasto, Deus escolheu honrar ele enquanto todo mundo desonrava.
Davi é aquele que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele que, enquanto ele está olhando para as coisas do Pai, cuidando das coisas do Pai, cuidando dos gados, das ovelhas, tratando no pasto das coisas do Pai. Quando Deus manda o profeta Samuel na casa dele, e ele encontra com seu pai Jessé, e ele fala: eu vim ungir o novo rei de Israel. O pai dele, que tinha suas coisas cuidadas pelo filho, vai apresentar todos os outros filhos, menos Davi. Ele está cuidando das coisas do pai, ele está olhando do pasto para o pai, ele está tratando das ovelhas do pai, mas na hora que o pai precisa lembrar dele, o pai não lembrou dele. Ele estava, quem sabe, cuidando das coisas do pai. E quem sabe você que está aqui nessa noite, cuida das coisas do Pai, se dedica para as coisas do Pai, ora ao Pai, adora o Pai, trabalha na igreja do Senhor para o Pai, e quando você pensa que o Pai vai olhar para você, o Pai se esqueceu de você, o Pai não te responde. Mas glorifico ao Senhor, porque o tempo do Pai não é um tempo temporal, que nós estamos sujeitos a passado, presente e futuro, mas o tempo do Pai é um tempo atemporal. Para Ele não existe passado, para Ele ainda não existe o futuro, para Ele existe o hoje, para Ele existe o agora, e Ele faz agora tudo o que é propósito dEle acontecer. Pode o mundo se esquecer de você, o Pai não finaliza a história dele sem que os propósitos dele se cumpram na tua vida. O pai vira para Jessé e fala assim: Jessé, tem mais alguém? Tem um pequenininho que está lá no pasto, mas ele não é guerreiro, ele não batalha, ele não sabe da arte da guerra. E aí Samuel vai virar para o pai de Davi, Jessé, e fala assim: manda buscar. Quando ele chega, Deus confirma no coração dele: é ele que eu escolhi para vencer, para guerrear, para lutar, para governar o meu povo. Você não entendeu, mas eu vou te explicar, querido. Não importa se o mundo falar que você não é capaz, não importa se esse desânimo bateu na tua alma, podem ter se esquecido de você, o Senhor, Ele se lembra de ti. O Senhor te trouxe nessa noite para dizer para você: ainda não acabou, o teu futuro será maior do que o teu passado. Pode o mundo se esquecer de você, mas todavia eu não me esqueço de ti. Ele unge agora Davi. Davi é chamado para um novo ministério. Só que perceba comigo, querido, um determinado momento da vida de Davi, ao invés de Davi ir para a peleja, para a batalha, Davi agora fica em casa. Davi manda que o seu exército vai para a batalha e ele permanece em casa. Davi agora, ele fica no palácio, e num determinado momento, ao final de tarde, ele sobe para o terraço, e do terraço ele vê uma linda mulher tomando banho, nua. Ele agora se aformoseia com ela e deseja agora deitar com aquela mulher é uma mulher casada. Pior do que isso, ele traz aquela mulher para o seu quarto, deita com ela, tem relação com ela, e ele agora vai cometer um erro ainda maior. Ele é aquele homem que matou sim um gigante, ele matou sim Golias, mas ele vai matar também Urias, o marido daquela mulher. Ele manda para frente de batalha, para morrer no meio da batalha, e através das tuas mãos manchadas de sangue, Davi traz agora o pecado para dentro do teu lar. Querido, perceba comigo, os acertos do passado de Davi não garantiram que ele ia continuar acertando todos os dias da sua vida. Perceba comigo que o fato de Davi ter sido escolhido, o fato de Davi ter matado Golias, não garantiu que a sua história de sucesso e aquilo que marcou a história dele fizesse com que ele trouxesse o erro e o pecado para dentro do teu lar. Um dos principais motivos dos nossos erros é confiarmos demais nas nossas vitórias. Não são as vitórias que constroem em nós, são os erros que nos aformoseiam, são os erros que nos aperfeiçoam, são os erros que trazem uma nova perspectiva para nós. Quando alguém vira para você: você é a mulher, você é o cara, parabéns, você venceu, você conquistou, isso não gera uma autorreflexão de você ter que melhorar, porque você já venceu.
Mas Davi agora, ele está preso num novo cenário da sua vida. Mas perceba comigo, querido, assim como os acertos do passado não garantiram que ele ia continuar acertando, esse erro da vida dele não garantiu que ele ia continuar errando. O fato dele ter caído não significou que ele continuou caído. O fato dele ter pecado não condicionou a ele que ele ia continuar pecando. O fato dele ter desistido no meio do caminho de seguir a Deus, estar com Deus, não garantiu a ele que ele ia continuar desistindo. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. O que Deus está dizendo para você é: para de preocupar com o que passou e olha para o que vai acontecer. Para de focar no último e preocupa no próximo. Para de olhar para o que já passou e olha por aquilo que está por vir, porque eu tenho um novo tempo para você, porque a sua história não acabou. Você vai viver novas coisas e coisas grandes no Senhor. Preste atenção, levanta o rosto e olhe para mim. Davi parou de olhar para o que passou, e agora Davi está olhando para o futuro dele. Pergunta uma criancinha quem foi Davi. A criancinha não vai falar foi aquele que trouxe adultério, pecado para dentro do teu lar. Não é. Pergunta para a criança quem foi Davi, ela vai falar foi aquele que venceu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso para mim? Não importa o desânimo que bateu na tua alma, não importa a vereda que você trilhou, não importa qual foi a dificuldade, qual foi a luta, qual foi a tribulação, qual foi a situação que abateu a tua alma. O Senhor te pergunta: por que está abatida, ó tua alma? Espere em Deus, porque o que Deus vai fazer na tua vida é muito maior. Davi parou de olhar no que aconteceu, pastor, e ele passou a olhar no que tinha que acontecer. Davi entendeu que ele errou, mas ele entendeu também: eu não posso ficar preso no meu erro, eu tenho que avançar para as coisas que estão por vir. E ele então fala com Deus em Salmo 51, no versículo de número 10. De 10 a 13, Davi, ele vai orar a Deus, e ele vai escrever esse louvor a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, meu Deus, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito reto, voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti converterão. Deixa esse último versículo aqui na tela. Davi, ele entende que ele tinha passado por momentos difíceis, sim. Ele tinha cometido erros, mas o erro não tinha poder de construir um novo cenário para a tua vida. E então ele se converte a Deus, dizendo: Deus, olha para mim, Senhor, e cria em mim um coração puro, um espírito reto. Tira de mim, Senhor, isso que não agrada ao Senhor. Eu errei sim, mas o fato de eu ter errado não significa que eu vou continuar errando. Eu quero uma nova história. Eu creio que aquilo que está por vir é muito maior do que aquilo que já passou. Eu sei que a minha história não acabou, e eu te digo, querido, ainda não acabou. E aí o Senhor, ele vem e ouve essas palavras de Davi, dizendo: Senhor, se o Senhor trouxer para o meu coração aquilo que o Senhor disse que estaria. E olha, perceba, querido, Davi é aquele homem segundo o coração de Deus. Davi fez uma tragédia na sua família através desse erro, do adultério, do pecado, assassinando o seu soldado, marido daquela mulher. Ainda assim, Davi é conhecido por Deus como um homem segundo o teu coração, porque ele tinha capacidade de se arrepender e dizer: Senhor, cria em mim esse espírito reto, esteja comigo. E ele entendeu que não era só por ele, pastor Caio, não era só sobre ele, mas através dele. Por isso eu deixei esse último versículo: então ensinarei aos transgressores os caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Davi, ele sabia que Deus queria fazer na vida dele, não era só por ele,
mas por causa dele. Deus te trouxe aqui nesta noite, querido, e Ele fala para você que a sua história não acabou. Não é só por aquilo que Ele vai fazer em você, mas principalmente por aquilo que Ele vai fazer através de você. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele sabe que você é um pescador de homens. Ele sabe que Ele vai te colocar aonde Ele vai te colocar, e ainda que você não acredite, Ele vai te levar para ganhar pessoas a se converterem ao Senhor. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: a sua história não acaba aqui, mas o futuro será maior do que o teu passado. Davi entendeu do que ele tinha que fazer na vida das outras pessoas. Eu te pergunto, querido, o que adianta Deus te alcançar, mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua casa, te dar patrimônio, te dar saúde, te dar tudo isso, se não for para você devolver isso para Ele, através de vidas se rendendo ao Senhor, através de vidas se convertendo, pecadores se rendendo ao Senhor, pessoas se chegando até Ele, e Ele dizer para você no dia que você se encontrar com Ele: bendito servos de meu Pai, bendito, vim a mim, servo bom e fiel, que é o que o pastor nosso pregou semana passada. Bendito, vinde a mim, servo bom e fiel. A vida ela passa rápida, querido. Quem sabe 60, 70, uns quem sabe pela robustez passa do 80, mas a vida é um sopro diante da eternidade que o Senhor já preparou para você. Só que você não vai precisar morrer para viver o melhor dessa terra, não. Ele disse para você que você vai comer o melhor dessa terra, que você vai sentar em mesas fartas. Ele disse para você: assim na terra como é no céu, está na oração do Pai Nosso. Mas para isso, você precisa se arrepender dos seus erros e se projetar uma nova história na presença do Senhor, porque Ele vai fazer na tua vida e através da tua vida. Ah, querido, perceba que a fé é a esperança das coisas que não aconteceram. Fé é a esperança que eu e você temos daquilo que está por vir. Se quiser pode tirar o versículo. Davi, ele clamou a Deus, pedindo a Deus para que Deus estivesse com ele. Davi entendeu que ele não podia ficar parado no passado, ele tinha que se projetar ao futuro. Davi entendeu que por mais que a tempestade fosse grande, por mais que a luta fosse grande, Jesus, o nosso Deus que estava no céu, que ainda não havia se manifestado na terra, mas estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo no céu. Davi, ele entendia que ele podia entrar numa tempestade, e assim como aconteceu com os discípulos do Senhor, o barco está balançando, a tribulação chegou, a tempestade alcançou, eles estão desesperados durante a noite. De repente vem o lindão andando sobre as águas, vem o lindão acalmando a tempestade, vem o lindão mandando o vento se calar, a chuva cessar, porque Ele está dizendo: eu trago boas novas para você. Você não entendeu? O Senhor, Ele está vindo e calando a tempestade, e Ele está dizendo: porque a tua história não acabou, você vai viver um futuro maior do que o teu passado. Maior do que o teu passado. O problema é que os erros do passado, eles gritam na mente daqueles que não confiam no Senhor. Os erros do passado, grave isso no seu coração, eles gritam, eles ecoam na mente, no coração daqueles que não confiam no Senhor. Porque quando eu passo por uma trilha que talvez não foi tão virtuosa para mim, e eu me prendo no passado, eu faço como a mulher de Ló, olhando para trás eu viro uma estátua de sal, e eu fico preso no passado. Mas o Senhor está gritando: avança, continua, não para, ainda não acabou, tem coisa nova para você, tem milagre para você, tem cura para você, tem propósitos para você, e você muitas vezes está preso no passado, que grita na mente e no coração daqueles que não confiam no Senhor. Como assim, pastor? Porque quando eu confio no Senhor, eu espero nele. Quando eu confio no Senhor, eu tenho certeza que a minha fé não está firmada naquilo que eu passei, mas a minha fé está firmada naquilo que eu vou viver. O pastor
Valdeni pregou na quinta-feira aqui, dizendo: Pedro chegou. E quando ele estava pregando, dizendo Pedro chegou, ele estava contando uma passagem do livro de Atos, aonde Pedro está preso no cárcere, a igreja está orando para Pedro, pedindo a Deus para Deus liberar Pedro, soltar Pedro do cárcere. De repente Pedro vem na porta, bate na porta daquela casa. A menininha que vai ver se Pedro chegou, ela volta e fala: Pedro está aí, a igreja manda ele calar. O que eu aprendo com isso? Tem muita coisa que você já orou, que você já pediu, que você já clamou, já pagou preço para Deus liberar. Deus liberou, mas você está preso no passado, porque no passado Ele não te respondeu, e você não toma posse do propósito que Ele já liberou para você agora. Pedro está na porta, e a igreja está orando, pedindo para Deus ser solto, mas ele já tinha sido. Deus está na porta batendo, a bênção está gritando para eles, e eles ainda estão orando: Senhor, libera a minha bênção. O que isso tem a ver para você? Você só vai tomar posse daquilo que o Senhor pensou para a tua vida, se você verdadeiramente crer e não duvidar no teu coração. Você tem que tomar posse, dizer: é para mim, essa palavra é para mim, porque a minha história não acabou, eu sei que eu posso confiar que amanhã será melhor. Querido, quantas pessoas não levantaram da cama hoje? Quantas pessoas no hospital hoje estão no necrotério, foi dado óbito para ela, e você levanta da sua cama, tem a possibilidade de agradecer a Deus: bom dia Espírito Santo, obrigado pelo dia, obrigado pelo dom da vida, obrigado por mais uma oportunidade. Você vai levantar e vai murmurar e reclamar por causa do desânimo que grita na tua mente? Deus te trouxe aqui para usar um desfibrilador do céu na tua alma, para dizer para você: aquilo que eu vou fazer em você e através de você é muito maior do que os teus olhos viram, do que os teus ouvidos ouviram, do que já subiu no teu coração, porque é o que Ele tem preparado para você. Vamos avançar. Essa palavra ela veio trazer esperança, querido, para a tua alma, e direção para os teus passos. Fala assim, ó: porque ainda não acabou. Fala mais forte, com voz de vencedor. Fala assim, ó: porque ainda não acabou. Eu posso crer que o futuro será melhor do que o meu passado. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 31, versículo de número 24: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Qual o esforço que você está disposto a colocar na presença de Deus, para que o Senhor possa fazer algo grande e especial na tua vida? Qual é o esforço? O que é que você está disposto e disposta a fazer de diferente, para Deus entender que você é galardoador, é merecedor daquilo que Ele já projetou para a tua vida? Lembrando que a salvação não é pelo que você faz, mas uma qualidade de vida nessa terra tem a ver com aquilo que você faz. Eu quero uma vida financeira próspera, mas eu gasto mais do que eu recebo. Eu quero me projetar a um novo cargo, mas eu não estudo. Eu quero abrir o meu negócio, mas eu não retenho parte da minha renda e reservo para que eu consiga empreender, para que eu consiga avançar. Eu quero ter um ministério na igreja, mas eu não oro, não tenho intimidade com o Senhor, não busco conhecimento da Tua Palavra, não estou sentado numa mesa onde eu vou aprender com aqueles que já trilharam o caminho que eu ainda não trilhei. Qual é o esforço? Qual é a sua parte que você está disposto a fazer para que Deus venha entender que você é merecedor? Quem gosta de matemática aqui diz amém. Misericórdia. Quem gosta de matemática aqui, diga glória a Deus. Bando de mentiroso, é? Quem gosta de português? Não, pastor, eu prefiro português. E nem o português se aprendeu direito, hein? Brincadeira. Vamos lá. Quanto que é 12 reais vezes zero? Mais forte, 12 reais vezes zero. 12 mil reais. 12 mil reais vezes zero.
E 12 milhões de reais. Dá uma glória a Deus aí. 12 milhões de reais vezes 0. Perceba, por mais que você tenha tudo de um lado, se você não der o seu mínimo do outro, todo o resultado é nulo, ele é 0. Por mais que Deus queira fazer, se você não tomar posse é 0. Por mais que Deus queira derramar, se você não acreditar, o resultado e o propósito é 0. Você pode receber tudo de Deus, se você não entregar nem que seja um pouquinho de uma fé, que esteja do tamanho de um grão de mostarda, ela seja pequena. Você fala, é o meu pouco, eu não tenho muito, mas o seu pouco, com muito de Deus, ele se torna milhão. $12 milhões, uma fé são 12 milhões. Deus, ele me derrama tudo, eu entro com um pouco. O pouco parece pouco aos olhos humanos, mas na presença de Deus o pouco se torna muito. Lembra da viúva? Eu só tenho um pouco de farinha, eu só tenho um pouco de azeite. Deus, ele foi derramando. Ah, eu não tenho quase vasilhas nenhuma. Busca vasilhas, não poucas, mas muitas. Enquanto tinha vasilha, Deus estava derramando azeite, porque o pouco do homem é muito de Deus. Com pouco da fé, Deus, ele acrescenta. Você entra com pouco da terra, Deus entra com muito do céu. Você faz o natural, Deus, ele desce com o sobrenatural sobre a tua vida. O que você está disposto a entregar para Deus, querido? Qual é a fé que você está disposto a colocar na presença de Deus? Vai continuar dando ouvido para o desânimo? Vai continuar dando ouvido para Satanás, que ele não consegue entrar na tua vida, ele não consegue tocar em você, porque você é blindado pelo Senhor? Mas ele grita na tua mente através dos erros do teu passado, dizendo que a tua história acabou. Mas Deus me trouxe aqui para profetizar para você, dizendo que a tua história ainda não acabou. E porque a tua história não acabou, o seu futuro será maior do que o teu passado. Quando eu olho para a presença de Deus, eu vou entender, eu vou ver que Jairo, o que Jairo queria era que o Senhor o acompanhasse e entrasse na tua casa para trazer cura para a tua filha. Jairo anda, vai ao encontro ao Senhor e fala: mestre, a minha filha está enferma, vem até a minha casa. Ele quer cura para a tua filha. A única coisa, Eldo, que ele espera é cura para a tua filha. Só que no meio do caminho, Jesus, ele começa a ir com Jairo. Vem uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, e ela fala: se eu só tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Só que aquela mulher toca, Jesus para no meio do caminho, ele quer saber quem te tocou, porque dele tinha saído virtude. Perceba, o sangue daquela mulher, o fluxo sanguíneo dela foi estancado, mas ela ainda não tinha sido curada, porque depois Deus libera uma palavra de cura sobre ela. Ela recebe do Senhor virtude, e o sangue é estancado. Querido, imagina o coração de Jairo. Jairo chegou primeiro. Jairo está pensando: peraí, é a minha vez, a bênção é minha, é a minha hora. Eu cheguei primeiro, eu alcancei o mestre primeiro. Quem sabe aquela mulher chegou no meio do caminho, ela está atrapalhando a bênção de Jairo, porque Jairo está preocupado com o tempo temporal, que é o tempo que nós estamos cronologicamente condicionados. Mas Deus não está preocupado com esse tempo, porque nosso Deus, ele age no tempo atemporal, que é o tempo sobrenatural. Deus é um Deus que ele tem condição de entrar no seu passado e mudar a história se ele quiser. Por isso não adianta você ficar preso lá. Deus é Deus que tem como projetar você a um futuro que ele sonhou para você, e você não tem que ficar ansioso pelo que está por vir. O dia é o hoje, o tempo é agora, o minuto é esse, e o segundo é este, querido. Só que Jairo está pensando: a minha filha está enferma e quem sabe ela vai morrer. De repente chega um dos servos, alguém que frequentava a casa de Jairo, conhecia Jairo, conhecia a filha de Jairo, sabia o que se passava na casa de Jairo, e é justamente, pastor Lucas, quem vem dar notícia para Jairo: para de incomodar o mestre, porque a menina morreu.
Sabe o que é que eu aprendo com isso? Tem muita gente que está na tua casa que ela até quer o seu bem. Tem muita gente que está na tua casa que ela até sonha que você tenha um tempo de paz e de prosperidade. Mas também tem muita gente dentro da tua casa que só está esperando alguma coisa dar errado para vir correndo para te dar notícia ruim. Para de incomodar o mestre, não tem mais tempo, ela morreu. Perceba que quem veio dar notícia para Jairo foi alguém de dentro da tua casa, que veio falar com ele: para de incomodar o mestre. Essa pessoa não sabia que o mestre, ele tinha poder de voltar no passado, ele tinha poder de mudar o universo, ele tinha poder de fazer muito mais, porque ele não age no natural, ele age no sobrenatural. Não é sobre a horizontal, é sobre a vertical. Ele tem tempo para entregar para aquela mulher que está necessitada, mas ele também tem tempo para curar a filha de Jairo. Nós conhecemos a história. Ele vai até a casa de Jairo e ele traz agora cura para Jairo. A caixinha não cai de novo não. A irmã riu, irmão, porque não foi com ela. Fica de pé aí, filha. Eis que eu te digo de mim mesmo. Vou fazer um parênteses aqui, irmãos. De manhã eu estava aqui, pregando. De repente eu esqueci da tela, caí no meio da tela aqui, entrei numa unção aqui, tentei disfarçar na unção, mas não deu certo não. Até meme eles fizeram aí comigo, tiraram a figurinha e fizeram assim, abadabadá, eu caindo, sacanagem. A menina já está rindo ali. Vamos voltar aqui. Onde é que eu parei, Senhor? E Jairo agora, ele, querido, está preocupado, sabe por quê? Porque a bênção dele ainda não chegou. Só que o nosso Deus é um Deus que faz coisas novas. Quando você não vê saída, Ele te traz saída. Quando você acha que você está no fundo do poço, aí é que Ele te tira para governar no Egito. Quando você entende que o fim está próximo, Ele coloca uma vírgula embaixo desse ponto e fala: a tua história não acabou, ela continua. O nosso Deus é Deus que te trouxe aqui nessa noite, na Quadrangular São Joaquim, para dizer para você que está aqui, não é para quem não veio, é para você que veio, que a tua história, ela será maior do que o teu passado. Vai ter milagre, vai ter cura, vai ter prosperidade, vai ter alegria nesse casamento, vai ter esperança na tua família. Ele vai fazer muito mais, porque Ele é o Senhor que garantiu que nós viveríamos um tempo de bênçãos na presença dEle. É Ele que faz. Ele é aquele que abre o mar vermelho, Ele é aquele que abre o rio Jordão para você passar, Ele é aquele que te faz andar sobre as águas, Ele é aquele que traz vista ao cego, Ele é aquele que traz cura àquele que está enfermo, Ele é aquele que coloca de pé o que está coxo, Ele é aquele que dá audição àquele que não ouve, Ele é aquele que traz vida para aquele que morreu, e Ele é aquele que escreve uma história de sucesso para você, dizendo: ainda não acabou. Não para porque alguém parou, não desista porque alguém desistiu, não chora porque alguém está chorando. Se alegra, toma posse da vitória e viva o novo do Senhor. Viva o novo do Senhor. Já estou terminando. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: o meu futuro será maior do que o meu passado. Fala assim: não importa o que eu vivi, nem onde eu passei, o que importa é que por onde eu passei me fez chegar aqui. E se eu tomar posse desta promessa, eu vou viver os melhores dias da minha vida. O que faz uma pessoa que está do seu lado viver algo novo e especial e você não viver? Será que quando você vem à igreja e vê testemunhos acontecendo, milagres sendo contados, por maior alegria que você sinta com a alegria do irmão, será que não vem aí uma indisposição no teu coração falando: por que não é comigo? Há quanto tempo eu estou orando? Há quanto tempo eu estou pagando preço? Há quanto tempo eu tenho pedido a Deus para Deus fazer na minha vida, mas nada ainda aconteceu? Mas olha aqui, tem um irmão que quase todos os cultos ele tem um testemunho para contar.
E não é coisa da cabeça dele não, não é coisa da cabeça dela não, porque na hora que conta a cura de um câncer, tinha o exame antes com câncer, a pessoa nem precisou fazer o tratamento, ela volta agora no médico e o câncer sumiu. O médico diz que vai amputar a perna, de repente não vai amputar mais, porque a cura ela alcançou aquela vida. E você está orando ao Senhor, pedindo a Ele para Deus fazer alguma coisa na sua vida, e talvez você ainda não viu a vitória. Pergunta assim: pastor, qual a diferença para eu viver o meu milagre? Você precisa crer incondicionalmente. O problema é que às vezes a gente fica querendo inventar coisas aqui, para tentar te mostrar uma coisa que é desse tamanho, querido, que é simples, que é você liberar a alma batida e esperar somente no Senhor, dizendo: Senhor, a minha parte eu sei que eu vou fazer, eu tenho que entrar com a talha, o Senhor entra com a multiplicação, eu entro com a talha, você transforma em vinho, eu entro com a pedra que está na porta do túmulo de Lázaro, e Jesus vem e fala assim: ó, retirai a pedra, e Ele manda Lázaro sair. Eu entro com o natural, Ele entra com o sobrenatural. É simples. E nós queremos ficar buscando coisas maravilhosas e esplendorosas, para que você acredite nisso. Mas Deus está dizendo que se tão somente você crer, Ele vai fazer infinitamente mais. Eu fico pensando, querido, eu fico pensando Jesus com aquela cruz pesada no ombro dele, as pessoas cuspindo nele, e ele em direção ao Gólgota, ele em direção ao Monte da Caveira, ele com aquela cruz pesada, e ele andava, e quem sabe ele caía no meio do caminho, chibatada nas costas dele, arrancando um pedaço do teu corpo, e ele falando: eu não posso parar, porque o propósito é maior. E ele está em direção ao Monte da Caveira, de repente ele é colocado naquela cruz, no meio daquela cruz, está chorando, está sofrendo, está doendo, mas ele não pode parar, porque o propósito era maior. Ele sabia que ainda não tinha acabado. Eu imagino o diabo, eu imagino os demônios do inferno, eles comemorando, eles felizes. É hoje que esse homem para, é hoje que acaba a história dele. Eu imagino ele ali comemorando junto com os demônios do inferno, o diabo festejando, e Jesus está calado como ovelha muda no matadouro, levado para aquela cruz. Aí vem um soldado do seu lado direito e fala assim com ele: lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. E não é sobre passado, não é sobre o que ele fez, não é sobre o que levou ele para estar ali como salteador. Ele não foi batizado, ele não passou pelas águas, não aconteceu nada. É sobre o hoje, é sobre o agora. Jesus olhou para ele e falou: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Jesus não preocupou com o que passou. Jesus entendeu o seguinte: é hoje, é agora, eu faço todas as coisas novas. E o diabo está olhando para Jesus. A história dele acabou, a história dele vai acabar. Quem sabe os escribas, os fariseus, quem sabe Pilatos, que lavou as tuas mãos, está dizendo: é hoje que acaba essa história. E ele morre. José de Arimateia fala assim: ó, meu mestre não pode ficar aqui abandonado, eu vou levar ele para o túmulo da minha família. Coloca ele dentro de um túmulo, e dentro daquele túmulo ele está ali, fica ali por 3 dias. Passa o primeiro dia e o diabo está comemorando, passa o segundo dia, o diabo está comemorando, vem o terceiro dia, o diabo está comemorando, está dizendo: acabou, acabou, acabou. De repente aquelas mulheres chegam na porta do templo, a porta do templo está aberta, elas entram ali dentro, manda chamar ali os discípulos de Jesus. Quando eles chegam para ver, não tem nada dentro do templo, a não ser um lenço dobrado, que significava: essa história ainda não acabou, mas ela continua, ela avança, ela alcança, porque ainda não acabou. Eu não vou entrar no mérito do lenço, porque hoje a história não é essa. Mas enquanto uns estavam comemorando, sem entender o que estava por vir,
Jesus no céu já estava preparando morada para mim e para você. Jesus está preparando um novo tempo para você, e Ele está dizendo: pode o diabo falar ao teu respeito, pode o inimigo falar que não vai dar certo, pode falar que uma reviravolta não vai acontecer na tua vida. Deus está dizendo para você: ainda não acabou, ainda não acabou. Fica sobre os teus pés que eu quero orar por você. Querido, com essa palavra simples, preste atenção em mim, não permita que nada roube a sua atenção. Nada, 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 nada. Não é sobre o que aconteceu, mas é sobre o que vai acontecer. É sobre o que você faz no hoje, não é sobre o que você fez ontem. O fato de você ter acertado ontem não garante que você vai acertar novamente. Mas o fato de você ter errado também não garante que você vai continuar errando. É sobre o que você faz hoje. Lembra daquele soldado do lado direito? Senhor, lembra de mim. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei. Eu nem sou digno da tua presença. Mas não me dispensa não. Não me anula não. Não esquece de mim não. Eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Querido, o Evangelho é isso. Sem Ele não somos nada. Não adianta estarmos aqui adorando Ele na casa dEle, se não for com todo o nosso coração. Ele entra com tudo dEle. Que a sua fé seja pequena, não importa, mas entra com algo que, se você não entrar de cabeça, o resultado é nulo. Se você trilhou por caminhos que você entende que não agradaram a Deus, e você precisa se reconciliar com o Senhor, dizendo: Senhor, eu acredito num novo tempo, e o meu futuro vai ser melhor do que o meu passado. Se você não vier aqui à frente, querido, eu não vou ficar fazendo nada de show aqui para te convencer não, porque a decisão é sobre você, não é sobre mim. Por mais que eu vou ficar profundamente triste, se você que precisa não vier, isso não muda a minha história, não muda a minha vida, porque não é sobre mim, é sobre você. Mas se você tomar a decisão de virar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou indigno, eu não sou merecedor, mas eu preciso da tua presença, não lances fora de mim o teu espírito. Sansão, no final da vida dele, ele está sendo envergonhado, com seus olhos arrancados. Ele foi capturado pelos filisteus. Ele contou o segredo dele. Ele era nazireu, escolhido por Deus. E Sansão agora está como bobo da corte no palácio. E Sansão, ele faz uma última oração no livro de Juízes. Coloca para mim o texto de Juízes, por favor, no capítulo de número 16. E a oração de Sansão, ela foi: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora, só mais esta vez. Ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus, dos meus adversários, pelos meus 2 olhos, por aquilo que eles fizeram comigo. A palavra para você é: Sansão, ele recebe força, ele destrói as colunas daquele templo, e maiores foram aqueles que morreram no dia da morte de Sansão. E o livro dele está no rol da fé, dos heróis da fé, na palavra de Deus, no livro de Hebreus. Por tamanha fé, não é sobre o que ele passou, mas é como a história dele terminou. Não é sobre o que você passou, é como você vai terminar, mas depende de você, querido. Senhor, eu sou indigno. Senhor, eu não mereço, mas lembra de mim, mas esta vez pelo amor do Senhor, porque é dele mesmo. Se você precisa ser fortalecido pelo Senhor,
Se você entende que essa palavra é para você, querido, sem delongas, sai do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Senhor, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Eu preciso ser cheio pelo Senhor. Eu preciso receber a tua presença. Eu andei por caminhos que talvez não agradaram. Não é sobre mim, querido, é sobre você. Isso não vai mudar a minha vida, mas vai mudar a tua história. É sobre você. Senhor, eu preciso ser fortalecido, eu preciso ser cheio. Eu sei que é do altar que flui para mim, eu sei que é essa nova história para mim. Eu creio que o futuro vai ser maior do que o meu passado. Eu sei que eu vou viver dias melhores. Eu sei que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu vou viver milagre, eu vou viver um novo tempo. Vai ter boas novas do Senhor para mim. Chega mais um pouquinho, tem gente aqui para chegar. Chega mais um pouquinho, vem na frente do altar. Pastor, minha alma está abatida. Minha alma está abatida. Só meu coração sabe, como está apertado. Mas eu creio que quando eu participar da ceia do Senhor, a ceia do fortalecimento, eu serei fortalecido no Senhor. Você que está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. E querido, não depende da oração que você vai fazer, não depende das palavras bonitas que vão sair do teu lábio, depende da sinceridade, porque Deus é Deus que sonda e esquadrinha coração. Eu nem quero falar em voz alta, eu quero falar no meu íntimo, mas em pensamento, com a mão no coração. Começa a entregar a tua vida ao Senhor, pede a Ele perdão por aquilo que você não agradou, e pede a Ele: Senhor, lembra de mim, Senhor. Ô Senhor, não se esqueça de mim não. Ô Senhor, acrescenta na minha vida aquilo que eu não tenho poder de acrescentar, mas só do Senhor que vem do céu para a minha vida. Confie em mim uma vez mais. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida desses homens e pela vida dessas mulheres, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha fortalecê-los, do alto da cabeça à planta dos pés. Pai querido, no nome de Jesus, essa alma que está abatida, esse coração que está apertado, meu Deus, uma alma que não consegue enxergar uma nova esperança, eu peço ao Senhor, meu Deus, traz confiança, traz direção, traz esperança aos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Fala bem alto, fala assim: Senhor meu Deus, eu te peço perdão pelos meus erros. Meu Deus, em nome de Jesus, eu me reconcilio com o Senhor, e eu peço a Ti, ó Pai, me fortalece, me edifica, não retires de mim o Teu Espírito. Eu preciso do Senhor para viver um tempo muito melhor e muito maior do que o meu passado. Não é sobre o que eu fiz, mas sobre o que eu vou fazer. Não é sobre quem eu fui, mas sobre quem eu serei na Tua presença. E se você crê nisso, glorifica, aplaude bem forte, diga glória, diga aleluia ao nome do nosso Senhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.